Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal e nesse vídeo de hoje a gente vai comentar sobre esse Mundial de Clubes, esse torneio intercontinental e vamos falar um pouco do calendário aí do Flamengo, qual que seria o caminho aí do Flamengo até chegar a essa final aí contra o PSG. Antes disso, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no nosso canal, deixe seu like, isso ajuda bastante aqui no nosso trabalho. Pois bem, depois dessa conquista aí do Flamengo da Libertadores, uma grande conquista, se tornando aí o maior brasileiro campeão aí da Libertadores, 4 conquistas, né? Passou então a sonhar com o Mundial de Clubes, né? Será que o Flamengo novamente vai conquistar esse Mundial, né? O último conquistado foi lá em 81. A gente sabe que nos últimos anos isso se tornou uma tarefa muito difícil para os sul-americanos, para os brasileiros, né? O último campeão foi o Corinthians, né? Depois disso a gente teve ali uma sucessão de derrotas, inclusive derrotas assim vergonhosas até na semifinal, né? Foram várias situações, né, onde esses times perderam, inclusive o Flamengo também já perdeu de semifinal, não alcançando ali nenhum objetivo final. Bom, eu vou colocar aqui o caminho que o Flamengo tem que fazer para a gente dar uma analisada aqui nesses jogos e também comentar um pouco sobre o calendário, né, e a dificuldade logística do Flamengo para chegar aí nessa final. Então, no dia 10 de dezembro, né, o Flamengo vai enfrentar o Cruz Azul do México, né, que esse jogo é chamado aí de Derby das Américas, né, então ele vale ali meio que uma taça, né, quem ganhar ali vence esse derby, né? Meio que fica aquela de que o campeão da Libertadores contra o campeão da CONCACAF, né? Meio que como se a CONCACAF não fizesse parte da Libertadores, mas eu quero comentar um pouquinho depois sobre isso aqui, né? Seguindo aqui, a gente tem dia 13 de dezembro o vencedor do Derby das Américas contra o Pirâmides do Egito, né? Esse é chamado de Copa Challenger. E aí todos esses jogos estão marcados para as 14 horas, horário de Brasília, né? Então seria no dia 13 de dezembro, portanto 3 dias depois, né? E finalmente o campeão aí dessa Copa Challenger enfrentaria o PSG na grande final no dia 17 de dezembro, né? No torneio na Copa Intercontinental. Então o caminho do Flamengo seria Cruz Azul do México, depois o Pirâmides e depois o PSG. Falando assim de nível técnico, eu acho que a gente já viu aí esses times aprontarem bastante aí contra os times sul-americanos, né? Eu acho que essa questão é principalmente por causa do calendário, na minha opinião, porque tecnicamente, se a gente for ver, eu acho que o Flamengo tem plenas condições de chegar na final e enfrentar o PSG, né? Mas enfim, a questão do calendário ela é muito complexa e a condição física que esses clubes brasileiros chegam lá, ela não é boa. Haja vista o Botafogo no ano passado, né? O Botafogo foi campeão brasileiro, foi campeão da Libertadores, fez uma viagem assim rápida, né? De uma viagem longa, essa viagem do Brasil até o Catar, né? E fez um jogo ruim, né? Foi eliminado já no primeiro jogo, né? Assim, sem condição física nenhuma ali de performar em alto nível, né? Bom, e aí a gente tem um desafio aqui para o Flamengo, que seria o calendário aqui do Brasil. O Flamengo vai jogar no dia 3 de dezembro contra o Ceará, no Maracanã, e pode ali decidir, né, o campeonato, ser campeão brasileiro e tudo mais. Caso o Flamengo não seja campeão brasileiro nesse jogo, ainda vai ter a última rodada para tentar o título, o que seria contra o Mirassol, que é um grande time, está fazendo uma campanha muito boa, e se eu não me engano esse jogo vai ser fora de casa, seria lá em São Paulo. Então a gente vê assim o contexto que se está desenhando. O Flamengo tem jogo no dia 3, no dia 7 e no dia 10 você tem ali já a estreia nesse Mundial, que já seria meio que nessa Copa Intercontinental, que já seria esse jogo contra o Cruz Azul. Então, na minha opinião, se o Flamengo não conseguir vencer o Ceará jogando no Maracanã e se sagrar campeão, e isso ficar pendente lá para a última rodada, a coisa se complica muito, né? Porque uma viagem lá para
para o Catar, né, é muito diferente de uma viagem de Paris para o Catar, né, uma viagem saindo do Rio de Janeiro até você chegar no Catar. São muitas horas, é uma viagem muito desgastante e a gente tem aqui um calendário surreal, né, o calendário que ele começa em janeiro, a gente já está em dezembro, né, então você tem vários jogos, são muitos jogos, os jogos são extremamente desgastantes. E eu acho que isso impacta ali no resultado final, né? Se o Flamengo chegar inteiro, não tiver ali, tiver esse tempo, né? Melhor dizendo, de descanso, né? Depois da quarta-feira ele ter ali pelo menos uma semana, né? Para você poder descansar ali, que na verdade não vai ter nenhuma semana direito, né? Se a gente somar ali 3 mais 7 dias, já seria o dia do jogo, né? Então teria ali 4, 5 dias ali de descanso. Então, assim, é um momento que o time precisa estar muito focado, muito concentrado em meio a um final de temporada, onde você tem ali muita comemoração, um certo, vou usar aqui essa palavra, né, um certo burnout, porque ninguém aguenta, né? O cara vai ficar ali o tempo inteiro concentrado, o tempo inteiro treinando, sendo que já está aquele clima de festa muito grande, de euforia, por você já ter conquistado algo que é histórico ali no clube, né? De você ter conquistado a quarta Libertadores do clube. Não é fácil ganhar uma competição como essa, você ganhar o Campeonato Brasileiro, que também é um campeonato extremamente difícil, e você ter que manter a concentração para esses jogos, né? Então, assim, é algo muito complexo. E aí eu vou falar a questão do se o Flamengo tem chance, vou colocar aqui a minha opinião, e já fazendo esse gancho aí para essa questão que eu tinha comentado do duelo de CONCACAF e Libertadores. Bom, na minha opinião, algo que a CBF, a Conmebol deveriam bater mais na tecla e ser mais incisivas de não aceitarem esse tipo de coisa são os sul-americanos fazerem 3 jogos. Eu acho isso extremamente injusto. Isso não é certo ali, se a gente for pensar ali, os sul-americanos eles foram eliminados ali muitas vezes ali na semifinal desses torneios, mas a questão do calendário ela pesa muito, né? Os europeus eles vão começar a jogar essa competição em um momento de alta ali, né, da temporada, onde eles estão crescendo, o time está engrenando, está todo mundo com o tanque cheio, e você vai enfrentar ali o sul-americano ali que já está todo mundo esgotado, né? Então isso vai fazer muita diferença ali no resultado final, né? Tecnicamente falando, se a gente vê como aconteceu lá no Mundial, esses times aí que não são europeus e nem sul-americanos, não desempenharam bom futebol lá naquele Mundial que teve lá nos Estados Unidos, não chegaram longe, e você teve sul-americanos que desempenharam um futebol incrível, né? Como, por exemplo, o Fluminense, que era um azarão, assim, um time que ninguém esperava que fosse ir longe nessa competição, e foi o brasileiro que foi mais longe, né? Então existe uma disparidade grande, sim, entre a Europa, América do Sul e o resto do mundo. Se você vai comparar ali CONCACAF com Conmebol, não dá para comparar, né? Na Conmebol você tem a Argentina, que é a atual campeã mundial, você tem o Brasil, que é o maior campeão mundial da história, você tem o Uruguai, que já foi campeão, então você tem seleções ali de peso, jogadores muito experientes. Então, assim, o nível técnico é diferente, né? De você comparar com a CONCACAF, né? Onde você tem times ali da América do Norte, às vezes time da América Central. Assim, é muito diferente o nível. Então, na minha opinião, esse jogo deveria acontecer Cruz Azul e Pirâmides, e o vencedor desse jogo, aí sim enfrentar o Flamengo, né? O sul-americano fazendo 2 jogos e o europeu fazendo um jogo, né? Seria assim, ainda um pouco mais justo, né? Mas o certo seria todos os dois fazerem um jogo também, né? Enfim, ou 2 jogos também, mas pela disparidade que a gente tem visto nos últimos anos, né? Pela reclamação dos europeus, pelo poder de influência que eles têm ali na FIFA, né? Eles conseguiram reduzir para um jogo, porque às vezes é competições que atrapalham lá o calendário deles, né? Então eu acho que o Flamengo tem um elenco muito bom, pode sim chegar à final. Na final é outra história, né? Eu acho que o desafio seria chegar nessa final, né? A princípio. Você vê que tem muitos bons jogadores ali, o elenco do Flamengo, né? Você tem o Jorginho, você tem o Arrascaeta, você tem o Danilo, que marcou ali um gol na final, né? Foi um jogador decisivo, de certa forma até improvável, né? O Danilo foi criticado muitas vezes ali
durante a temporada e se mostrou um cara decisivo ali na final. Então tem muitas possibilidades ali, né? O Filipe Luís é um bom técnico, né? Só que você tem esse fator de cansaço, esse fator físico, né? Esse fator de altura da temporada que a gente está, que ele pode pesar muito, né? E para os europeus já está bem mais tranquilo, né? Uma viagem do Rio de Janeiro até o Catar, ela é extremamente cansativa, extremamente desgastante. Então já é um time que já vem jogando desde janeiro, né? Então todos esses fatores podem pesar, mas vejo que o Flamengo tem sim um bom time, né? Pode sim chegar forte nessa final contra o PSG. Eu acho que tem que ser um passinho de cada vez, né? Ainda não vejo assim como, vamos dizer, vai chegar, vai ganhar, mas tem condição ali de ir avançando jogo a jogo. Bom, essas aí foram as minhas opiniões aí sobre esse caminho do Flamengo, né, até a final aí do Intercontinental. Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Eu fico por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.